o mercado para mim é uma malha de vários agentes. Então você tem aqueles que criam, aqueles que produzem, aqueles que devem patrocinar, aqueles que devem cuidar da circulação daquilo, da difusão daquilo, e você tem o público, dinheiro mesmo do Estado, que é um dinheiro que realmente ele gera emprego, ele gera uma cadeia produtiva de um bem cultural. Você pode pensar que a fome é uma emergência maior do que o fomento à cultura, né? Você pode pensar que, bom, a pessoa ela não tem nem o esgoto ali, né? Um saneamento básico, aquilo é uma emergência maior do que o dinheiro para a cultura. E você aí fecha aquela janela, abre outra, não é aquela política continuada, né? A sociedade demanda isso, mesmo sem saber, talvez. Eu sou Vitor Veloso, sou ator, tenho 28 anos, sou formado pelo Teatro Universitário da UFMG. Estou aí já uns 6 anos, né, nessa brincadeira, nessa profissão, nessa coisa séria, nesse jogo de ser ator. E como eu me vejo enquanto um artista, difícil, eu não sei exatamente como eu me vejo como um artista. Eu sei que é isso que eu acho que eu posso contribuir com a minha existência. Assim, eu acho que o que eu sei fazer é provocar, pensar, criar, sem muita uma visão de mim, assim, mas o que essas provocações estão gerando no debate. Eu gosto do debate, eu gosto de provocar, de comunicar, enfim. Como eu me vejo como um artista, como um provocador mesmo, assim, um criador provocador, é isso, agitador. Eu acho que, bom, se a gente for pensar nessa coisa do mercado, né, do mercado da cultura, do mercado da arte, da maneira como ela está desenhada hoje, a política de fomento no Brasil, ela não é uma política previsível, né? Ela não é uma política contínua, ela também está à mercê das tempestades políticas, das atmosferas políticas. Você tem a troca de governo é uma troca da política cultural, do fomento, de como fazer, da maneira como fazer, e o artista ele fica meio perdido ali nisso, né? Ele não sabe muito bem, isso, você cria um projeto para um edital específico daquele momento, e aí aquele projeto acaba, aquele recurso para desenvolver aquilo especificamente acaba, e aí você fica pensando, e agora? Né? Não é uma política continuada, não é uma política estruturada. Então eu acho que hoje, falta mesmo o mercado para mim é uma malha de vários agentes. Então você tem aqueles que criam, aqueles que produzem, aqueles que devem patrocinar, aqueles que devem cuidar da circulação daquilo, da difusão daquilo, e você tem um público, né? E eu acho que um ambiente cultural, assim, uma economia da cultura, da arte, que funcionasse bem, seria aquela que cada um desses agentes tivesse a consciência do seu próprio papel e do papel de cada um desses agentes nessa malha, nessa trama, né? Então, eu acho que o provocador ele tem que estar ciente de si, ele tem que estar ciente do seu papel como criador, mas ele tem que estar ciente do papel do poder público diante disso, do papel dele enquanto formador de público e para poder cobrar depois, né? Para poder, enfim, se colocar diante disso, igual o Ed falou, enquanto uma classe de atores, né? de artistas, a classe teatral. Então eu acho que, só que isso
essas relações não são bem azeitadas, né? Olha, eu acho que a gente precisa primeiro ter a compreensão da importância desse fomento, que não existe arte sem o fomento público, né? O dinheiro mesmo do Estado, que é um dinheiro que realmente ele gera emprego, ele gera uma cadeia produtiva de um bem cultural que não é acumulativo e, portanto, talvez isso também haja uma certa incompreensão de parte das pessoas do que é esse bem que é produzido, essa obra de arte, igual ao teatro, que é uma coisa efêmera, que passa, isso serve para quê? Por isso a exigência de que a partir daquele dinheiro que você capta ou que você recebe do Estado para poder produzir a sua obra artística, né? Ou seja, um espetáculo, enfim, uma performance, que aquilo também você precisa de mais, né? Então você precisa apresentar mais do que aquilo, você precisa apresentar uma série realmente de contrapartidas que muitas delas caberiam ao poder público fazer, né? E aí é uma maneira de também empurrar a responsabilidade para esse profissional, porque ele está acessando um recurso e a arte por si só não valeria esse investimento. Porque eu acho que hoje os dispositivos atuais de fomento da cultura são feitos muitas vezes e desenhados por pessoas que não compreendem esse valor. Elas não têm essa dimensão, muitas vezes são burocratas mesmo, muitas vezes são técnicos ali do Estado que não conhecem a feitura da arte nesse sentido e desconhecem também essa dimensão de que a cultura ela é um bem básico, né? É aquilo que o Gil, a famosa entrevista do Gil, que ele fala que a cultura é arroz com feijão. Ela é todo dia você come arroz com feijão, então todo dia você consome cultura. Essas pessoas não têm essa dimensão. E eu acho que, da maneira como esses dispositivos são desenhados, não formando público, o Brasil é um país que menos de 3% da população deve ir ao teatro, né? É um país que tem pouco público de teatro, que tem poucos leitores, né? É um país que, por ser também tão desigual, com tantos problemas tão emergenciais, não é assim, porque você pode pensar que a fome é uma emergência maior do que o fomento para a cultura, né? Você pode pensar que, bom, a pessoa ela não tem nem o esgoto ali, né? Um saneamento básico, aquilo é uma emergência maior do que o dinheiro para a cultura. Mas ao mesmo tempo isso gera uma distorção de que esse cidadão ele tem direito a uma coisa ou outra dentro da precariedade de um país como o nosso, desigual como o nosso. Então, ou você tem direito ou você quer saneamento, ou você quer acesso a uma cultura e um dinheiro que fomente isso. E cada vez mais... Que precisa trabalhar e que cada vez mais novos profissionais, pessoas que escolheram isso como profissão no sentido de formação, né? No sentido de formação superior. Então, né, há tempos atrás você não tinha, como tem hoje em todas as universidades federais praticamente, você tem um curso superior de artes cênicas, você tinha escolas técnicas, você tinha outras escolas tradicionais nos grandes centros que formavam os atores, e essas pessoas muitas vezes já tinham outra profissão, se formavam de outra forma num curso superior. Então, cada vez mais as pessoas escolhem essa profissão e precisam ser incorporadas dentro da cultura, né? Então, profissionais que precisam trabalhar, que precisam ter acesso a esse recurso, que precisam ter acesso a esse recurso para se formar cada vez mais, para pesquisar, para produzir obras cada vez mais relevantes, cada vez mais
sensibilizadoras da sociedade como um todo. Então, é um recurso. Os profissionais da cultura, eles não só injetam o dinheiro na cultura novamente, como eles também precisam comer, precisam trabalhar. É um trabalho do dia a dia, não tem nada de mais ou menos especial do que um outro trabalho. Ele é mais difícil, né? Ele depende desse recurso, mas ele é um trabalho do cotidiano e é um trabalho artesanal, né? No caso das artes cênicas, então... É uma artesania. Ele nem fica pronto, né? E hoje em dia, como tudo é medido através de uma produtividade, mensurável, então tudo que você pode colocar num relatório, tudo que você pode quantificar, isso é algo que não é quantificável dessa forma, né? Mas aí, como que você... Mas a sociedade exige que você preste conta disso, né? Que você está trabalhando de fato, né? Essa dimensão do teatro de promover exatamente isso, o deslocamento dessa lógica cotidiana hoje, de tudo, da funcionalidade, do utilitarismo, o escape, aquilo que promove o escape do cotidiano e uma espécie de sublimação ou de revelação da realidade, daquilo que eu não vejo, daquilo que você não vê, daquilo que você normalmente não vê, que é preciso que chame a atenção. Essa dimensão não interessa ao poder, eu acho. Provavelmente. Ela não interessa ao poder. Provavelmente. E o poder hoje está infestado de pessoas que não têm o menor interesse, que se pudesse passar um rolo compressor nesse bando de vagabundo, nessa palhaçada que eles acham, né? Essa balbúrdia completa, porque não é interessante que as pessoas parem, que as pessoas deixem de ser essa máquina. Exatamente, que as pessoas parem, suspendam. É difícil você... os poderes no país hoje são muito desequilibrados. Eu acho que existe uma mentalidade também, porque é lógico que a cultura precisa de dinheiro. Então, mais dinheiro. Então, se você pensar, uma parte do orçamento do Ministério da Cultura foi recomposto, uma boa parte. O Ministério antes tinha acabado, agora ele reexiste, né? Teve que ser redesenhado de alguma forma, e aí é lógico que o orçamento também foi incorporado, mas não é só isso, né? Não é só colocar dinheiro, é preciso que o Ministério consiga executar e conduzir essa política de uma maneira orgânica, e não de uma maneira artificializada. Né? Porque você vai criando um edital ali, que aí você cria uma grana, você não tem nem eu acho que seria importante até capacitar quem avalia os projetos, né? Você não tem nem a capacitação disso. Então aí você vai desenhando novos editais, você depois não consegue prestar conta daquilo, você aí fecha aquela janela, abre outra, não é aquela política continuada, né? E eu acho que o governo, né, um governo progressista, um governo de esquerda aí, ele está refém hoje de uma leitura que a sociedade faz da política cultural. E ele não está disposto a comprar essa briga, né? O Congresso ali é cercado de todo tipo de lobby possível, né? E o Executivo prefere conduzir outras pautas. Que são muito urgentes também. Que são urgentes, mas que de alguma forma elas estão em busca de aprovação, né? A aprovação imediata. É a coisa imediata. E a cultura não é, ela não traz resultado imediato. Eu acho que ela não traz resultado em termos ali do que ela produz, não é quantificável. Você tem medo? Tenho.
Morro de medo. Do que você tem mais medo? Porque eu tenho mais medo de morrer. Morro de medo de morrer. E morro de medo de morrer vendo... Eu acho que assim, a corda é muito frágil pra gente, sabe? Eu acho que tudo é muito frágil na cultura. Não é... E eu acho que nem a lei protege, sabe? Eu acho que... Eu tenho muito medo das próximas eleições. Eu também. Eu tenho muito medo, assim. Eu acho que, bom... Para presidente e governador também, né? Governador, exatamente, assim. Bom, talvez tenha aí uma sobrevida de mais 4 anos, mas e daí? Né? Daí depois de 4 anos acontece o quê? Eu tenho muito... Nossa, eu penso nisso, na verdade, diariamente. Eu acho que realmente, se for para limar tudo que não é quantificável ou interessante do ponto de vista da política, aquilo que não serve para nada, que não tem serventia, a cultura é que tem menos serventia de todas. Então, assim, com certeza. É tudo sobre o que não falamos, né? No fundo é isso. O que deixamos. É sobre o que não falamos, é sobre o que não queremos falar, não podemos falar, porque se falarmos podemos dar corda, ou então a nossa crítica, a crítica que vem de dentro é que vai implodir o governo, sendo que na verdade... Mesmo não se fazendo a crítica e a gente fingindo assim, não, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, tá tudo incrível. Parece que a coisa piora. Piora. A aprovação do governo é pífia. É pífia. Então, assim, adianta falar assim, não, tá tudo ótimo. Tudo vamos acreditar. Uma conspiração. Não é, né? Olha para a câmera da verdade. O que eu quero dizer para a câmera da verdade agora? Olha, não sei, eu acho que a gente tem que se movimentar. Eu acho que precisa ter realmente voltar a ter um entendimento de classe teatral. Eu acho que precisa ter um entendimento de que é preciso se falar de tudo e ter espaço para se criar. E se falar de tudo, de todas as linguagens possíveis, assim. Então eu acho que há espaço, eu acho que há demanda, eu acho que a sociedade demanda isso, mesmo sem saber, talvez. Né? Mesmo não sendo a demanda mais urgente, que as pessoas estejam dispostas a sair na rua, virando o carro, falando, eu quero ver um teatro experimental, né? Mas eu acho que é isso, e acho que precisa ter um entendimento de classe. Eu acho que a gente precisa deixar a discussão menos moralista, muitas vezes,